Olá, galera, beleza? Mais uma vez aqui no Teste de Sofá, hoje com um convidado com um currículo assim extenso. Ele é cientista político, é professor, é palestrante, escritor de livro e deputado estadual. É verdade, e deputado estadual, né? E trabalhou inclusive na ONU. Hoje nós vamos conversar com... É bem importante deixar isso claro. O nome. Não é N, é Reni Ozzy Cucchiero. Cucchiero, professor Roque. Por favor. Entra aí. Beleza? Muito bem, valeu. Bem-vindo. Beleza? É o único convidado que deu um beijinho na Amanda. Não posso? Nossa. É a primeira Sério? vez que isso Bom, acontece. né? Mas que Que tipo bom, de estamos convidados evoluindo, né? Vocês estão trazendo aqui que não podia te dar Pois Os beijo. machistas. enfim. Tem essa. Vamos lá, Reni, pra quem não Cara, te tão conhece... feliz, ainda bem que você apresentou e explicou como fala o meu nome. É, só lembrar do Reni. Reni. É tipo Honda, você não fala É onda. verdade. Você não fala onda, Você né? não fala Harry Potter, você fala Harry Potter. Isso, Foi olha! bem didático, já começou que o programa pronto. de maneira bem Pronto, didática. Eu não sei por que é tão difícil Tão assim. difícil, é difícil. Por Não, isso e que no virou plenário, rock. é incrível, cara, porque ele é já mais convive fácil. com os caras há 3 anos. O cara fala, deputado Eni. Isso. Eni. Henry. Nossa, Henry, sai uns Henry lá. Tem uma jornalista da Globo News, quando eu ia muito, ela juntava o Reni com o Ozzy e ela me chamava de Renzel. Uau! Eu acho que ela te confunde com aquele senador do Rio Grande do Sul, com... Como é o nome dele mesmo? Heinze, não é o nome dele? Você é um senador do Rio Grande do Sul que chama Heinze. Sei, esse Senador nome. bolsonarista lá. tá. Mas no nome, assim, tem algum... O que significa? É verdade, tem algum... Olha, pior que eu já até esqueci o significado do Reni. Eu sei que o cookier é Zucker, que em polonês é açúcar. Ele é doce. Meu Deus do céu. Por isso que era. Nem... Ele tá rindo ali, ó. Pois é. O Reni, pra Não quem é pra não sabe... diabéticos, doce, hein? O Reni não é pra Não, diabéticos, sou pra ele é diabética, é doce. isso aí. Reni, professor de geopolítica, inclusive ministra o melhor curso de geopolítica Verdade. da história do Brasil. Tá bombando o nosso curso. Aliás, as pessoas estão pedindo uma nova versão. Vários que não fizeram, vai ter em rolar. breve. O lance é o seguinte, cara, a gente acabou de ver o Bolsonaro passar mais uma vergonha. Não é que ele passou uma vergonha, ele passou mais uma vergonha no G20. Primeiro eu quero te perguntar, cara, o que é o G20, para que serve e por que é importante você não passar vergonha no G20? Bom, assim, primeiro que nós vivemos num mundo globalizado, né? Parece clichê falar isso, mas o mundo todo está conectado, economicamente, politicamente, as pessoas estão conectadas, rede social, internet. Então, você não é você não vive isolado. Nenhum país consegue sobreviver isoladamente nos negócios para dar certo, para você se desenvolver. E poucos países fazem parte do G20, que é o grupo das 20 maiores economias, e é um status, está lá. Aliás, o Brasil busca vários outros status internacionais, além do G20. O Brasil busca ter um assento permanente do Conselho de Segurança, que depois acho que a gente pode falar um pouco. O Brasil quer estar na OTAN, o Brasil quer estar na OCDE, o Brasil quer estar em um monte de lugares, porque isso dá status, isso dá poder, isso traz relevância para o país, economicamente, politicamente. Então, assim, se o mundo te acha fora das regras, você vai mal. E a gente está vendo o Brasil ir mal. Primeiro, as fronteiras em relação ao Brasil foram fechadas, o brasileiro não pode ir para vários lugares. Claro, aconteceu com a pandemia com todo mundo, mas o Brasil foi classificado ali nos últimos lugares. Isso impede os negócios, impede a gente viajar, enfim, até o dinheiro que o brasileiro adora levar para fora, o brasileiro viaja muito e gasta muito, não funciona. Isso tem a ver com a imagem do Brasil. Dinheiro vindo para cá, investimento, isso é gravíssimo, toda a discussão sobre as coisas, a maneira como o Bolsonaro conduz. Hoje o Brasil tem a pior imagem internacional que a gente já teve. Pior. Pior que no governo PT. Pior, assim, porque o Lula tinha aquela coisa, né? Existe toda a imprensa, tem um viés, a esquerda, o mundo acadêmico. Um pouco mais romântico, né? Isso, então tinha uma coisa assim, meio que não sabiam o que era. O operário chegou lá, então eles idealizavam e sonhavam muito com aquilo. Então isso blindava um pouco o Brasil, apesar de várias catástrofes de política externa que o governo do PT fez, dados apoios a Cuba, o dinheiro para cá, para lá, se aproximar do Irã, escolher primeiro lugares e países estranhos e perigosos ao invés das grandes potências. Mas hoje, a imagem do Bolsonaro consegue ser pior,
porque, enfim, ele flerta com coisas que rompem todas as regras do aceitável, ainda mais para o Brasil, para o histórico do Brasil. Isso é péssimo. O dinheiro, a desconfiança com o Brasil, isso está indo muito mal. Então, isso com o Brasil, né? E tá tendo também a COP26 agora, né? Então, que o Bolsonaro também não está presente, né? Parece que o ministro vai chegar, mas enfim, todos os principais chefes de Estado, eles estão lá, e é um momento muito importante também para isso, né? Para o Brasil. O Brasil tem um papel primordial, né? Primordial. Não dá para discutir meio ambiente sem o Brasil, porque nós temos a maior floresta tropical do mundo, enfim, a maior reserva de água doce do mundo, o maior depósito genético do mundo. Então, assim, todos os remédios do mundo vão sair da floresta amazônica, curas de doenças, assim, câncer e outras. Então, nós temos um papel fundamental em qualquer discussão ambiental. E, obviamente, que como tudo no governo Bolsonaro, é colocado com um filtro, uma lente ideológica assim, absurda, que era o mesmo problema que a gente tinha no governo do PT. Tudo era ideológico, nada prático, o Bolsonaro faz isso numa escala contrária, pior. Tem algumas coisas, até que a discussão faz sentido o Brasil se posicionar mais duro, mas a forma na política faz toda a diferença. Então, por exemplo, a discussão do meio ambiente era uma discussão que os países em desenvolvimento, o Brasil inclui China, inclui Índia, tem uma briga com os países desenvolvidos falando o seguinte, olha, vocês desenvolveram, vocês ficaram ricos, vocês exploraram o seu meio ambiente, agora que chegou a nossa hora, vocês querem colocar um monte de regras e empecilhos. E essa é uma discussão legítima internacional. Mas tem que levar essa discussão, né? Mas você tem que levar, e tem a forma, Amanda, a forma como isso é feito. Política é sobre forma. E aí quando o Bolsonaro se coloca daquele jeito e tal, ele fala não tem queimada, não tem isso, não tem aquilo, pronto, acabou. Todo mundo fala, o cara não tá nem aí pro meio ambiente. Isso é muito grave, porque todos os olhares estão para o Brasil, inclusive a questão da desconfiança do investimento externo está muito ligado com a sigla ESG, né, que é Environment, Society and Governance, que é tipo a ideia de você equilibrar meio ambiente, sociedade, governança, menos corrupção, mais meio ambiente. As empresas têm esse guideline, né, essa linha de como elas têm que se comportar. E se o Brasil não está preocupado com o meio ambiente, ou não sabe comunicar, não sabe se posicionar da forma certa sobre as discussões de meio ambiente, vai soar muito mal e ninguém vai querer colocar dinheiro aqui no Brasil. Então, esse é um pouco do problema, é muito complicado, é um assunto muito delicado para esses países, você tem que ser muito habilidoso, muito claro na construção da sua narrativa, senão o Brasil vai ser muito mal visto. Muito prejudicado. Você trabalhou na ONU, né? E uma das coisas que eu aprendi, inclusive, recentemente, sobre a importância do Conselho de Segurança da ONU. Né? Explica um pouquinho pra gente por que ele existe, né? Que a gente ouve muito pouco falar aqui, e qual a importância disso para o mundo, né? Se é bom, se é ruim, por que o Brasil precisa ter uma cadeira lá, enfim, essa conquista é tão importante. E até um pouquinho de como você entrou na ONU também, as pessoas ficam curiosas, né? Porque vou começar então como que eu cheguei lá, eu saí do Brasil e eu queria mudar o mundo. Aí eu falei, onde que é o lugar que muda o mundo? Aí todo mundo acha, o lugar que muda o mundo é a ONU, porque todo mundo pensa que a ONU é o governo do mundo, o que não é. Mas eu falei, tá bom, vamos pra lá. E aí eu fiquei lá estudando um tempão, aí chegou uma hora, eu tentei e entrei. E eu não fui trabalhar representando o Brasil, porque tem dois caminhos. Ou você é um diplomata, você está na missão brasileira, ou você é um servidor público internacional. Você trabalha para a organização. Foi esse o meu caminho. E você entra lá no processo seletivo e consegue, enfim, chegar lá. Cheguei e eu fui trabalhar no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante da ONU. Tem vários órgãos na ONU. Um deles é a Assembleia Geral, que é o equivalente, o análogo a um parlamento do mundo. Porque tem todos os países ali e todos eles votam. Mas eles não votam leis, então a ideia de parlamento é estranha. Mas cada um tem um peso. E tem o Conselho de Segurança, que seria mais ou menos o equivalente ao executivo do mundo. É tipo o presidente do mundo, só que não é uma pessoa só ou não é só um primeiro-ministro. É um conselho, é um grupo. E esse órgão tem 15 membros. São 5 permanentes e 10 rotativos. Os 5 permanentes, eles estão lá para sempre. Como o nome já diz, permanentes. E são quem? Os vencedores da Segunda Guerra.
Então é Estados Unidos, China, França, Inglaterra e Rússia. São os 5. E esses caras têm poder de veto. Então qualquer coisa que eles não gostarem, eles falam, vetei, e não aprovou. Por que o Conselho é mais do que o Executivo? Porque todas as decisões do Conselho, elas têm poder vinculante, ou seja, poder de lei. A decisão da Assembleia Geral, votou para erradicar a fome. Aquilo não é lei, aquilo é uma sugestão, entendeu? Um conselho, não serve para nada, só falei isso e legal, a ONU decidiu isso. O Conselho não, quando ele fala, olha, o Iraque tem que se retirar do Kuwait, isso é uma lei. Se ele não cumprir, podem vir consequências. Aí, claro, tem problema das consequências, o que é a consequência, né? Mas, enfim, é o órgão mais importante. E aí os 10 rotativos, que são os outros, né, são 15 no total, são divididos por regiões. Então, a América Latina tem 2 cadeiras. E aí, a cada 2 anos, os mandatos são de 2 anos, troca o membro. O sonho do Brasil é estar sentado no Conselho, porque é o negócio de mais alta esfera do mundo. Imagina, estão citados os países mais poderosos do mundo juntos para decidir os assuntos mais sérios. Quais são os assuntos? Guerra e paz. Então, o Brasil quer estar lá. Quem mais quer estar lá? O Japão quer estar lá. Só que ele perdeu a Segunda Guerra, então ele está fora. A Alemanha também quer estar lá. Perdeu a Segunda Guerra, está fora. E a Índia também quer estar lá. E aí esses 4 se juntaram, formaram o G4 e falaram assim, nós queremos ter um assento permanente. E estão lutando pela reforma do Conselho de Segurança. E várias pessoas falam, o Reino Unido e a França não tinham que estar mais lá. Já não são mais aquelas potências. Está na hora de trocar, né? E aí tem essa discussão, só que ela é tão antiga. Quando o Conselho foi formado, e no final da Segunda Guerra Mundial, daquele minuto em diante começou a se falar sobre reformar o Conselho. E até hoje continua se falando. Agora a Constituição, né? Enfim, eu não acho que vai acontecer, mas é o maior sonho de política externa do Brasil, desde, assim, qualquer presidente brasileiro, qualquer governo no Brasil buscou isso. O Brasil tem um assento lá. Porque aí você ganha um status, né? Você participa dessas reuniões e tal. Mas o Conselho, assim, é status, é simbólico. E, claro, você está envolvido ali, mas não tem um poder efetivo porque na política internacional os países são soberanos. Não tem ninguém acima dos países. Você trabalhou na ONU, deu aula, acho que dá aula ainda, você dá aula de geopolítica, tudo. Aí você virou deputado. Qual a tua motivação para virar deputado e qual o próximo passo? Porque eu e o Reni, a gente é bem ligado lá na Assembleia e o Reni, ele é, assim, por natureza, um articulador, né? Eu já pedi ajuda para ele várias vezes em várias coisas, esse último PL aí da minha entrada, eu precisei da ajuda dele, e ele é um cara que conversa com todo mundo. Vamos lá, por que você virou deputado estadual e qual que é o teu próximo passo? Porque dentro da Assembleia, eu, de fora do mandato dele, mas de dentro da casa, vejo que você já fez tudo que dava para fazer. Assim, com humildade, você sabe, você acompanha meu trabalho, mas, tem que falar o que é. Eu, assim, presidi comissão... 3 PLs, né? 3 PLs aprovados e sancionados. Né? Eu fui o relator da reforma da Previdência, que teve a treta, fui mordido por um outro deputado. Enfim, assim, tudo que dá para fazer lá dentro, eu entreguei. E nem 3 anos de mandato, né? Nem chegamos chegamos um pouquinho da metade. Então, eu sinto que ali eu não posso mais contribuir tanto. Eu vou continuar trabalhando até o final, mas eu quero contribuir muito mais. Eu quero maximizar o meu potencial. É por isso que eu entrei na política. Eu decidi virar deputado porque eu quero ajudar o Brasil. E eu falei assim, por que eu vou estadual? Porque deixa eu dar os passos consolidados, um por vez e tal. Eu gosto das casas, vai. Eu gosto de fazer tudo assim, muito calculado, muito sólido. E assim, eu até olho e falo, devia ter ido federal, mas vim estadual, aprendi, foi uma bela escola, dá para fazer algumas coisas, mas eu posso fazer muito mais. Sim. As minhas pautas, entendeu? As grandes reformas do Estado, as questões internacionais. Qual é o lugar que cuida disso? O Senado, que é o que eu quero, assim, como você também não estou na política para... Sabe, por que você não fica aí, tá garantido? Eu não quero carreira política, eu quero ajudar, entrar e ajudar.
Onde que eu posso ajudar mais? No Senado. Então, esse é o desafio. Não, Acho você tem a que... cara de senador, Ele né? tem mesmo. Já. E eu acho que dá para fazer muita diferença, sabe? É esse negócio que você falou, dessa capacidade de articular tal, e conversar. Eu fico imaginando se eu pudesse sentar num almoço ou num café da manhã com 2 senadores e convencer 2. Pronto, eu mudei o Então, rumo impacto, do Brasil. sim. Eu mudei o rumo do Brasil, Não, é outra história. E existe uma coisa que você fala bastante, é verdade, que o Senado do Brasil, ele tem Só lembrando, gente, senador tem que ser acima de 35 anos e mandato de 8 anos. Então, basicamente, é uma casa de acomodação. Você tá mais velho e você ganhou um mandato de 8 anos. E representa o Estado. Isso. Você fica, cara, vamos supor, tenho, sei lá, 60 anos, acabei de ganhar o Senado. Que motivação eu tenho para dar um gás? Você não tem. Então, uma coisa que você Uma fala casa de bastante, aposentadoria. exatamente, é que nós temos um E um problema banco de geracional. reservas. Isso. Nós não temos, assim, o único senador jovem que eu vejo ali um pouquinho mais atuante é o Marcos Doval, que apesar do meu sobrenome, eu penso completamente diferente das últimas atitudes dele, me decepcionei bastante com ele, mas você não tem alguém ali realmente fazendo a diferença. E há um aspecto que é o seguinte, se alguém vai ter que fazer barulho no Senado, vai ter que ser alguém de São Paulo. Sim. E esse é um dos problemas que a gente assistiu na pandemia e estamos assistindo. No Senado, os representantes de São Paulo, cada estado tem 3. Que já é um erro. Porque Já a é gente um fica erro. subrepresentada Exatamente. em São Paulo. Mas aí, o Acre tem deixa eu 3, explicar. São Paulo tem 3. Não, mas aí eu vou te explicar qual é a lógica disso. A gente tem um sistema bicameral, Sim. certo? Então, uma das câmaras, né, a Câmara Alta, no caso o Senado, é para você representar o Estado, a unidade da federação. E aí a ideia é que todas as unidades sejam iguais. Onde está a diferença? No tamanho da população. Então, a Câmara dos Deputados, ela deveria ser proporcional à população. Só que a nossa Constituição tem um problema que coloca um limite de 70. Então, São Paulo teria que ter 110 deputados. Ali não deveria ser igual. A lógica da construção dos legislativos no mundo, quando é bicameral, é que sempre a Câmara Alta é igual para tratar todo mundo por igual. Mas o problema que eu tenho, ou que eu enxergo para São Paulo, é que os 3 senadores de São Paulo, eles não estão fazendo assim, tipo, eles não aparecem, eles não trabalham, eles não estão ali. Mara Gabrilli, o Suplicy foi durante muitos anos, saiu foi antes, e perdeu a vaga. Que o foi Serra, agora está o Serra, que saiu e está o suplente, que é o Aníbal. Aníbal. E o Olímpio, que agora faleceu, é e o suplente é o... o índio lá, esqueci o nome dele. Oh, caramba. Esqueci também o nome dele. Bom, dos 3 está com 2 suplentes já, né? Já. Então, nós temos 2 suplentes e a Mara, ela aparecia e trabalhava e tinha muito mais visibilidade como vereadora e deputada do que como senadora. Parece que acomoda mesmo, né? Acomoda e assim. Eu não vejo mais nada. Eu não vejo nem em lugar nenhum, nem no debate público, nem na internet, O senador, nem na televisão. ele vai lá para lidar de temas estruturais da federação. Porque você é um membro da federação ali. Eu não estou representando a galera de São Paulo que é liberal ou que não gosta. Eu estou representando o Estado de São Paulo inteiro, lá na federação. Então, você não vê defesa de orçamento. E você não vê orçamento, você não vê discussões do Pacto Federativo, autonomia, nada disso. Então, assim, o Senado é que cuida da sabatina e da revisão da indicação dos ministros da STF. Então, tem essa também. Assim, tudo ali. A indicação dos embaixadores, sabatina dos embaixadores. O papel do Senado, é muito amplo, ele é muito rico. Só que, primeiro que ele é esquecido no geral, por causa desse uso político, e do problema geracional. Os caras estão cansados, assim, é o fim da carreira. A gente precisa de energia lá dentro, precisa de gente com vontade de falar, cara, isso daqui é uma máquina para ser trabalhada. O único que eu vejo enérgico ali é o que eu também não sou admirador do trabalho dele, é o Caju. É o único que eu vejo. Sabe ali. um cara, o Alessandro? O Alessandro... Vieira. Do outro lado. Chegou agora. Enfim, Mas é um cara que... verdade, que ele é mais, porque ele é mais Sim. jovem. Meu, assim, a gente precisa de gente com energia e vontade de trabalhar. E é uma casa colegiada, que você percebeu, você já entendeu o que é um órgão colegiado. É um órgão de várias pessoas. E uma conversa que eu puder ter num café da manhã ou num almoço com um cara mais sênior,
a minha capacidade de convencer ele vai ser muito maior. Eu vou falar para ele, deixa eu te explicar isso daqui. Exatamente. Aí a gente Não, consegue... E assim, essa questão de suplência também é legal falar, porque Isso ninguém é um vê, problema. ninguém vê. Assim, o presidente não dá, quem é o vice, mas para Senado ninguém sabe, e ele tem um papel, olha aqui, por exemplo. É verdade, ninguém lembra. Ninguém lembra. Não, e são dois suplentes. Exatamente. Dois suplentes. Dois, e que tem um salário bom, que tem assessores, é toda uma máquina nisso, né? E tem um problema gravíssimo, que é a história de você indicar para a suplência poder para o Senado sua família. Sim, teve o caso agora, né? Isso é, tipo, é um negócio totalmente, descabido. Ninguém pode, só eles. Isso. Então, assim, é importante... E a que única venha- eleição do legislativo brasileiro que é majoritária. Todas as eleições nos Estados Unidos são majoritárias. No Brasil, as eleições são metade, todas do executivo são majoritárias, e todas do legislativo, com exceção do Senado, são proporcionais. Só explicando, o que é uma eleição proporcional? Você tem ali, sei lá, 10 mil candidatos para X vagas. Se disputa ali, no nosso caso, proporcional de lista aberta, entra as listas pelos partidos. A majoritária, não. A majoritária é uma vaga. Você vai lá e disputa aquela vaga diretamente com outra pessoa, igual é para deputado nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem o voto distrital, então cada distrito é um deputado. É, uma vaga. Então, sei lá, eu sou desse sempre distrito, uma vaga. Ele também é candidato desse distrito. Nós vamos, nós dois, disputar este distrito. Né, que é diferente da tem uma exceção proporcional. no Senado que tem um ciclo eleitoral que são 2 vagas para o Senado, mas são os 2 primeiros só que vão, e você não é escolhido de acordo com a porcentagem de votos que você tiver. Sei lá, a turma do Arthur tem 10% dos votos, eles vão ter 10% das cadeiras. Não, a majoritária não é assim, é direto. O maior, se leva. tiver mais voto, leva. Então, eu quero ser o senador mais novo de São Paulo, Acho que depois é da, história, né? Ou não? depois Tem da alguém antes? redemocratização. Eu não consigo lembrar, não. Da redemocratização seria, eu vou ter 45, ser Cheio o senador... de energia aí, pra ficar até 53. E com currículo. Porque assim, você vai discutir uns Exatamente, assuntos sérios, não é pra você ficar, entendeu? Não é só chegar lá e ter vontade, você precisa chegar e sentar com esses caras que são sêniores, já foram governador, já foram isso, aquilo, são velhos do sistema. E você tem que ter argumentos, você tem que conseguir conduzir eles. E aí sim, a gente começa a ter o São Paulo trabalhando. Imagina que São Paulo na CPI ou em várias outras situações não existe, não existe, participa. É verdade. São Paulo, e é o maior estado da federação, Nossa. mas não é o maior por pouco. É o maior, assim, É disparado. quase o dobro do segundo lugar que o Rio de Isso, Janeiro. É isso. ridículo, é ridículo, Não, é é ridículo. verdade. Na CPI, São Não, Paulo... não tinha, não tava? Tinha, Não tava? Não tava, né? Simplesmente o Estado que... E eu acho, que cara, produziu a vacina. uma das coisas, aí trazendo um pouco para a questão eleitoral, o Senado sempre foi uma votação esquecida, sempre Isso, foi. isso é um problema. Votar em quem, Senado? Votar quem é o do partido. O Suplicy ganhou assim muitas vezes. Vota no Suplicy, tá bom, beleza. Ou vota no governador ou no presidente Com o e mesmo o número, voto né? vai Pega o reboque número. pro Senado. Exatamente. Eu acho que essa eleição de 22 vai ser a eleição do Senado mais comentada da história, eu acho. E aqui, quem vai ganhar? Quem motivar o cara para sair de casa para votar no senador. Porque você não... É difícil, cara. Você fala, não, eu vou sair de casa para votar no presidente. Eu vou sair de casa para votar no governador. Deputado, tá bom, vai. Agora, deputado estadual e senador, o cara meio que vai na osmose. Isso. Vai. Eu acho E não que... lembra quem votou. Exatamente. Não Ninguém lembra. lembra. Não lembra. Nem Não lembra se lembra. votou. Nossa, teve Senado. Sempre tem, mas Não, as pessoas e na falam, última não, na agora? última não teve. As pessoas Teve acham que- duas, E a pior ainda. Aí você não lembra mesmo. E a escolha não é uma escolha assim pensada, porque é uma escolha muito reboque. Vira uma, meio que, sei lá, uma onda. Sim. É pra votar nesse e naquele. Aí todo mundo vai lá, meio robotizado, e vota nesse e naquele. o Partido Novo foi assim da última vez, né? Foi, e assim, as E pessoas depois ele foi sozinho e teve uma É isso votação mesmo. não muito vem inexpressiva. currículo e não tem proposta. Eu tô preparando, assim, eu tô estudando, a minha equipe tá focada, nós estamos construindo propostas para o Estado de São Paulo e o Brasil do Senado. E assim, Nossa, acho que eu nunca li proposta, propostas pra ser... Nunca. Olha, Nunca vi. não tem, não existe. Inteligente, tipo um plano E de vai ser um governo. negócio, isso, tipo um plano de governo, vai ser um negócio assim muito legal, muito bem pensado. E o desafio é esse, o desafio é chamar a atenção das pessoas e falar, você sabe quem é o senador, você sabe quem vai representar o nosso estado de São Paulo? Quem que você quer? Qual é a cara? Qual é o tipo de postura? Qual é a energia? Qual é a vontade? Qual é o currículo que essa pessoa tem que ter? E é isso que eu vou bater. Falar, presta atenção. E eu realmente acredito, se as pessoas souberem quais são as opções,
Aí, cara, a gente vai ter Exatamente. muita chance. Eu acho que vai desenhar final desse mês. Final desse mês, a prévia é dia 21. Ah, sim, é. Eu acho que a prévia Essa do prévia PSDB vai mexer definir bastante muita coisa. Também acho. Né? E, enfim, eu espero que dê tudo certo. Também. Mais uma coisa, assim, falando... Agora saindo um pouquinho da política, né? Do seu livro. Eu li seu livro. Inteligência Né? do carisma. Inteligência Inteligência do do carisma é carisma. arte, né? Inteligência Né? do carisma. Porque quem não conhece, imagina, né? Falar o livro deve tratar de guerras, né? De relações internacionais, da ONU. E é um livro que ajuda as pessoas a entenderem o que é o carisma e como ele é importante, né? Na sociedade, no trabalho, na política e até em relações afetivas, de amizade, enfim. Fala um pouquinho também do livro, que eu li, eu adorei. Eu recomendo. Carisma é uma forma de poder, e eu explico isso já no começo do livro, e obviamente que é um tipo de poder, o soft power, né? Que é o poder suave, sutil, indireto. E a minha tese é que carisma não é um dom. Que carisma pode ser aprendido e que ele é uma combinação de um conjunto de competências e habilidades. E se desenvolve essas competências, estão ligadas com a ideia das inteligências interpessoais, né? Que é a inteligência emocional, inteligência social e inteligência contextual. E a combinação dessas três inteligências te leva à inteligência do carisma, que eu chamo de inteligência. Por quê? Porque não é dom, porque é uma inteligência que se desenvolve. Vai adquirindo, né? Isso é estranho para as pessoas, porque primeiro que elas têm um olhar para o carisma meio genérico, assim. Não, a pessoa nasceu com carisma, Nasceu é uma legal. coisa especial. E não é isso. Dom, né? Deus coloca a mão, você tem carisma, você não, você tem. E que esse é um pouco da história, né? A palavra carisma vem dessa questão religiosa, tal, e do grego que queria dizer aquele dom, né? Você recebeu um dom. Eu quebro isso e vou a fundo e falo, e mostro e ensino as pessoas como desenvolver. Óbvio que não é um negócio fácil, porque mexe com você se reestruturar por dentro, prestar atenção em você, prestar atenção no outro, prestar atenção no contexto que você está inserido. Mas é uma ferramenta para todo mundo, em todas as áreas. Pô, o livro está indo super bem, todo mundo gosta. É um tema interessante, né? Eu vou até ler de novo, porque lançou faz uns 2 anos já, né? Já. Eu li bem no comecinho, agora você falando me deu até vontade, acho que eu vou ler de novo. Muito bom. Agora eu quero rapidinho fazer uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham da Lesp? O que ela poderia ser melhor? Qual a experiência? Isso daí, totalmente... Né, Cara, eu só vou dar o direcionamento. Eu acho que a Lesp, ela... Que ela é vista como um grande elefante branco, né? Mas ela né? Eu acho que a Lesp deveria ter muito mais importância do que tem. Porque a Lesp está muito mais próxima da sua população. Então, cara, vamos pensar alguém no Sergipe. Onde que ele está mais perto? De Brasília ou da Lesp, que às vezes fica no bairro vizinho? Estou falando do Sergipe, que é um estado pequeno. Às vezes o cara, ele passa em frente à Lesp todo dia. Né? Aqui em São Paulo, está em frente ao Parque do Ibirapuera. Só que São Paulo é Paulista, né? E São Paulo é um estado grande, a própria cidade de São Paulo é grande. Às vezes, muita gente passa na frente e não sabe. Não sabe nem o que é. Mas está mais perto. Ó, olha só que coisa, pensei isso agora. Tem muita gente que passa em frente à Assembleia todos os dias e não sabe que é Assembleia. Sim. Mas o Congresso Nacional, que está lá longe, está a milhares de quilômetros do cara, por ele ver na TV todo dia, ele sabe o que é. Então, isso eu acho que é uma distorção, porque não é possível que você tenha mais conhecimento de uma casa legislativa que está fisicamente mais distante de você, que as pessoas lá vêm de lugares mais longe e mais diversos do que de onde você veio, e você não fale do teu próprio quintal. Eu acho que isso é um erro da nossa Constituição, que delega um poder residual para a Assembleia e, assim, o Reni é um exemplo disso, cara. CCJ, não sei quantos relatórios, presidente de comissão, 3 projetos aprovados, já acabou. Assim, no primeiro mandato o cara já fez tudo o que tinha para fazer. Poxa, então tá faltando coisa, né? Tá faltando coisa. Tá faltando espaço, concordo com você, obviamente, que a gente tem que dar mais autonomia para os estados, né? Como é nos Estados Unidos. E mais autonomia significa aproximar as pessoas daquele legislativo que já existe. Uma coisa que eu lembrei agora, o Reni também já foi secretário de Segurança de São Paulo. Verdade. Se a Lesp legislasse sobre matéria penal. Nossa. Se, por exemplo, quantos Como anos... é nos Estados Unidos. Cada estado... Exatamente. Cada O estado que é o muito que não é diferente. crime ou o A quanto pena, você vai punição, ser punido por tal crime. Se fosse decidido na Lesp, cara, Ia ter pauta. mas muita. Ia ser diferente. E ia ser mais eficiente, porque a gente ia falar, cara, as leis... eu vou dar um exemplo besta. Vamos pôr que aqui, sei lá, a gente tem muito roubo de celular. E lá no Amapá não tem roubo de celular, mas tem roubo de casa.
Tô dando um exemplo. de cavalo, né? Faz sentido você criar uma punição maior para roubo de celular em São Paulo, mas não no Amapá. Sim. E não, a regra gente não é joga mesmo. tudo lá para Brasília e fala, discute aí o que o Brasil inteiro vai considerar crime. E a gente acabou de falar que a gente é subrepresentado, né? Então... Não tem como dar certo, é E impossível. assim, a lógica de você ser uma federação é exatamente isso. Por que por que criar uma estrutura de governo federativa? Que países muito grandes, países muito diversos, com realidades distintas precisam ser federação. Não dá para você criar uma regra para todo mundo, geral, zona. Você tem que dar autonomia para cada uma das regiões, no caso do Entender Brasil, a sua cada um dos demanda seus e se estados, lidarem com a sua realidade. E para dar alguns números disso que o Arthur está falando, custa 11 bilhões de reais todas as assembleias legislativas por ano, no Brasil inteiro. E elas não têm poder de legislar. Então, para que a gente tem um legislativo que ele não tem o poder de fazer o que ele deveria fazer melhor? Porque a história da proximidade faz toda a diferença com a representatividade. Na hora da cobrança, na hora de entendimento do problema, na facilidade de você dialogar com as pessoas que estão aqui, né, do Estado. audiências públicas aqui, né? Mesmo. Sei lá, tudo funcionaria melhor. Então a gente precisava fazer o nosso federalismo funcionar diferente. Show. E sabe que na parte da teoria, o Brasil nem é considerado uma federação de verdade. Assim, teoricamente, quando as pessoas que estudam falam que o Brasil é uma quase-federação, uma semi-federação. E é verdade. Porque tanta Eles não têm- concentração Na União. no governo central, né, que é quase que um governo E a unitário. gente viu isso muito agora na pandemia, né? Isso ficou mais evidente, mas... E teve uma pequena discussão, Sim. né? Tipo, de autonomia Do dos governador, estados, do tal. ele- O STF dando algumas autonomias. Você Se decide. ele realmente fosse uma federação, cada um já ia ter o seu próprio Exatamente. protagonismo, né? Como é nos Estados Unidos. Quando o lugar é muito grande, Canadá, Alemanha, quando o lugar é muito grande, é o único jeito de você organizar. São realidades muito diferentes. Sim. E só pra finalizar, fala um pouquinho da sua aula no Congresso do MBL. Ô, louco, Vai ter verdade. uma... Vai ter- Olha, eu sei- spoiler, hein? Eu não Spoiler. sei exatamente qual que vai ser. Eu sei que Só tem- sei que vai ser boa. Não, isso que eu falei. Calma. Eu só sei que eu vou dar. Vai ter um painel. Tem um painel. E tem uma aula especial. Tem uma aula especial e tem aquelas outras aulas também no... Não sei se No são... vagão. Nos vagões, isso, ali, Nossa, separado. Nem eu tava sabendo disso. Então, olha, Então tá vendo, spoiler você aí. não sabe, eu também não sei tanto, eu só Vai não sei ser- o que vai eu vou ser lá fazer. na hora. Eu só sei que eu vou estar lá presente, fazendo várias coisas, vai ser Várias muito coisas. legal. É isso. Pessoal, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e sigam o professor Roque no YouTube. É professor HOC, beleza? Valeu, gente. Um abração. Obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau. Agora a gente tem que...